Olá, sacerdotisas! Sejam bem-vindas a mais uma aula do módulo Cântaro Sagrado. Eu vou compartilhar uma tela com vocês para darmos continuidade à nossa partilha de saberes. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a chegada à fonte sagrada, sobre esse lugar das águas intrauterinas, porém de uma forma mais energética, e trazendo essa ondulação do que é o nosso corpo energético, que se contempla o nosso corpo físico também. Então, chegando à fonte sagrada, é esse nosso caminho, nosso percurso como uma fonte abundante, né, como uma cachoeira, como um mar, trazendo esse arquétipo da água para a nossa psique, a água como uma energia yin, assim como a mulher, e assim como a lua, né? Nós somos essa relação interligada. E é isso que essa aula vem trazer para nós. Dessa forma, nós podemos compreender que a cada fase lunar, ou seja, a cada movimento cíclico da Lua, a cada dia, uma Lua contemplando o seu ciclo de 28 dias, cada um desses dias, ela traz a sua rotação, juntamente com a dança do universo, né, com a dança da Terra, em torno do Sol, com toda essa espiral, esse movimento que faz a própria vida, o mistério da vida e o mistério dos cosmos, nós, como seres vivos, como organismos biodinâmicos, também nos correlacionamos com essa fonte de vida, com essa experiência alquímica da dança da vida. Então, as águas lunares, eu venho trazer para vocês essa proposta de conexão do nosso ciclo feminino, um ciclo abundante em águas de vida, né? Um ciclo que ovula, um ciclo que sangra, juntamente com a ciclicidade lunar. Eu trago esse aspecto da lua e da água para que a gente possa, aí, através da apostila, através das aulas que já partilhamos, começar a tecer essa conexão, começar a compreender o que significa cada aspecto lunar, cada fase lunar, junto com a ciclicidade feminina. Então, aqui no nosso diagrama lunar, eu trouxe alguns arquétipos do que vem acontecendo com a natureza cíclica conectada à Lua. Então, nós temos no centro desse diagrama as facetas lunares. Aqui eu deixei um pouquinho em diagonal para ser mais fácil visualizar os desenhos também. Então, nós temos a Lua nova, esse momento da Lua onde inicia um novo ciclo, certo? E uma vez que inicia, o que é o novo? Né? É esse espaço vazio. Esse é o novo, né? Um papel em branco onde a gente pode, então, criar, tecer um novo ciclo. Então, a lua nova é esse arquétipo da lua escura. Um momento onde as águas lunares estão também no solo, estão também aqui como sementes, né? Foi o desenho mais próximo de uma semente que eu achei. Então, como a gente começa a se conectar nesse movimento lunar, nesse movimento das águas internas femininas, também como um arquétipo natural, né? Um arquétipo aí que eu venho trazendo da semente. Então, a lua nova é conectado com esse momento do início, assim como a nossa semente, né, da natureza. E também correlacionamos com a nossa menstruação, esse momento onde começamos, né, um novo ciclo sempre no dia 1 da menstruação. Sempre no dia que sangra, a gente inicia um novo ciclo. Por isso, a menstruação, ela vem interligada ao arquétipo da lua nova, esse momento de interiorização, esse momento onde as águas do planeta estão conectadas com as raízes, onde as nossas águas intrauterinas estão também escorrendo para baixo, fazendo esse movimento como a própria água faz, né? Então, o símbolo da água, ela é esse triângulo para baixo, simbolizando esse movimento para baixo, esse movimento de interiorizar, né? Esse movimento que traz os sentimentos, o estar para dentro, ouvir o seu mundo interno, né? Então, esse é o momento inicial, onde as águas ali se colocam as raízes, se colocam o nosso mundo subterrâneo. E com o movimento lunar,
dia após dia, essas facetas elas vão transitando, tá? A gente não sai de uma lua nova e já chega diretamente numa lua crescente. Nós podemos fazer esse quadro tanto em 4, né? Então a gente sai da lua nova, vai para o quarto crescente, lua cheia e quarto minguante, que é o que geralmente estamos acostumadas a visualizar, mas nós temos também as luas de trânsito, essas 4 luas que estão aí num movimento cíclico, né? Então a gente tem a lua de Boza, nós temos essas luas de transição. Vamos focar no nosso estudo, nosso primeiro contato com as facetas lunares conectadas com o feminino, nas 4 fases principais. Nós iremos adentrar, nós iremos realizar esse caminho, passo a passo, nós chegaremos também nesse momento de acoplar outras fases lunares, porque todo dia, né, é uma dança constante, não são nem sequer 8, são 28 dias. Então, cada dia representa um movimento a mais, né, dependendo também da conexão com os astros, dependendo dos signos que estão essa lua, a gente vai conseguir mapear e cada vez mais se conectar com a nossa fonte sagrada. Então, nessa dança circular crescente da lua, nós chegamos na lua crescente. O que eu gosto de pontuar é que a lua crescente é o quarto crescente, é quando a lua tem 50% de luminosidade, 50% do seu conteúdo oculto. Tá? Porém, como é uma dança onde no próximo dia ela sai desse 50% perfeito e começa a crescer, expandir o seu brilho luminoso, nós damos, então, origem à lua crescente, né? Se fosse o movimento inverso, seria a lua minguante, aqui para baixo. Então, como a lua influencia a Terra, como a lua influencia as mulheres, através dessa sua dança alquímica, através desse seu preenchimento de luz, né? Então, a cada dia, ela vem e se preenche de luz. Dentro do arquétipo da natureza, eu trouxe, então, um brotinho, onde aquela semente, ela consegue romper a sua casca e começa a vicejar para cima, né, em busca do sol. Assim como a lua vem fazendo também essa dança, assim como a lua vem se preenchendo de brilho, e nós, como mulheres, entramos aí na fase pré-ovulatória, na nossa fase folicular, onde também saímos do nosso mundo subterrâneo, nós paramos então de sangrar, podemos ter nesse momento alguns dias secos, sem os fluidos vaginais, que também são todos conteúdos em que estaremos abordando aqui na nossa formação, uma vez que a gente fala do útero, a formação inteira, né? Uma vez que é uma formação voltada para o campo feminino, seja físico, seja energético, onde a gente vai atuar muito com essa sabedoria feminina. Então, não se preocupem, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês ainda não estejam compreendendo, anotem para que faça parte do nosso caminho, para que a gente chegue em um lugar onde isso faça parte do nosso pilar de maestria, né? Onde esteja enraizado na nossa consciência, tá? E, bom, nós como mulheres também somos influenciadas por esse movimento solar, né? De sair do nosso mundo subterrâneo. A fase folicular é justamente esse momento onde o folículo ele começa a se desenvolver. É uma fase após a menstruação e antes da ovulação. Então, é uma fase mais yang, é uma fase onde o nosso corpo está buscando mais energia, ele está gerando mais energia para desenvolver um folículo. E as águas, né, elas também se movimentam dessa maneira. Então, as luas de transição, né, elas estão aí bordeando as marés também. Então, eu vou trazer isso no próximo slide, tá, gente? Mas como que as águas, elas influenciam a nossa vida, como que a lua influencia a água e como que tudo está conectado, né? Então, quando a gente traz aqui essa dança da lua no quarto crescente, a mulher na sua fase folicular e a natureza também gerando esses brotos, nós continuamos acompanhando esse caminho das águas lunares, né? Chegando, então, aqui na nossa lua cheia. A lua cheia é quando o ápice da lua está no seu 100% de brilho luminoso, onde é assim uma esfera perfeita, é um círculo perfeito, dá para ficar olhando para a lua
horas e horas a fio e não vê um errinho, não dá para ver um pedacinho faltante, porque nesse dia, tem um dia que a Lua está vibrando 100%, que é aquela esfera perfeita e maravilhosa. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma coisa que é muito legal, interessante de levar em consideração, que ao mesmo tempo que nós temos uma faceta 100% brilhante, a Lua esconde um lado oculto. Tem outra faceta 100% no mundo das sombras. Então, as mulheres que se conectam, por exemplo, com a sua menstruação nesse momento da lua cheia, ela traz uma informação, ela acessa uma informação do inconsciente no momento luminoso da natureza. Então, toda essa dança, né, quando a gente conecta o nosso ciclo à dança lunar, nós temos um grande oráculo na nossa mão, né, disponível para que a gente compreenda mais sobre o nosso autoconhecimento, mais sobre a nossa psique feminina. E por isso dizem, né, essas mulheres, inclusive, que menstruavam na lua cheia, elas eram as feiticeiras, elas eram as bruxas vermelhas, elas não eram convidadas, né, isso num reino muito, muito antigo, elas não eram convidadas para as festas, porque nesse momento da lua cheia é um momento de festejo, né? A floresta sai para acasalar, a noite ela é mais luminosa, os animaizinhos eles estão mais em festas, e assim os seres humanos no mundo onde não tinham luzes artificiais também poderiam se apropriar desse momento da natureza para festejar, né? Para estar numa noite que é mais clara. Porém, as mulheres que estavam ali no seu mundo subterrâneo, né, no seu caldeirão alquímico fervilhando, o sangue sagrado da vida, nesse momento lunar de lua cheia, elas eram vistas então como as feiticeiras, elas então não poderiam participar daqueles festejos, né? E as mulheres que então ovulam nesse momento da lua cheia, são mulheres vistas como as bruxas da lua branca, como mulheres que estão conectadas com o aspecto das águas lunares de uma maneira mais sutil. Ela é um espelho direto do que é a natureza. Então, nesse momento da lua cheia, onde a natureza está florindo, né? Onde a própria lua chega no seu ápice, a mulher também branca, que menstruou ali na lua nova, ela está então na sua fase ovulatória. Ela, assim como a lua, assim como toda a natureza, está no seu momento ápice, ela está no seu momento para fora, ela está mais extrovertida, ela está mais nutridora, né? Ela está nesse arquétipo da mãe nutridora, ela está nesse arquétipo da doação, ela se entrega a ouvir o outro, né? Por estar ovulando também, a mulher nesse momento, ela é mais magnetizante, assim, ela é mais sensual, ela é mais extrovertida, ela irradia muito mais. Porque ela vem conectada com essa faceta lunar, ela vem conectada com o arquétipo da natureza. E a nossa própria biologia feminina, né, nosso próprio organismo biodinâmico feminino, ele atua dessa maneira, né, as ondulações das águas cíclicas femininas, nossas águas internas que se comunicam com os hormônios femininos, eles estão também nessa dança, onde esse momento da ovulação é o momento ápice hormonal, o momento ápice da energia criativa feminina. Tanto que estamos ali com um óvulo disponível, né? Nós estamos perfeitas como a fonte sagrada da criação. Então, é um momento de florescimento, né? E as águas da própria terra também são mais abundantes, né? As águas, as marés da lua cheia, elas são marés altas, né? Elas estão, então, trazendo todo esse grande movimento para a terra. Então, é tudo conectado, né? Nós fazemos parte, né, do nosso organismo vivo que é a terra, né? Somos um nesse lugar onde todos estamos conectados. O que você faz aqui pode influenciar do outro lado da Terra, porque nós não somos seres desconexos, nós somos seres interdependentes, né? Tanto de uma forma natural, quanto até mesmo que foi criado como um sistema, né? Ele também vem
pautado numa sociedade, também vem pautado nessa necessariamente contribuição de tudo e de todos para que possa então funcionar. Isso faz parte da nossa natureza como humano, né? Nós precisamos dos nossos ancestrais para poder sobreviver, né? Os seres humanos como sendo um dos animais que, se é que nós somos os animais que mais necessitamos da ajuda dos nossos pais para podermos sobreviver, né? Então, tem bichinhos aí que sai da casquinha do ovo e já está pronto para a vida, já está voando. E nós, como seres humanos, nós somos dependentes, né? Então, nós fazemos parte desse organismo vivo que é o todo. E é muito lindo poder compreendermos como parte da grande fonte de sabedoria, né? É muito lindo podermos conectar o nosso ciclo, conectar não só o ciclo de uma lua, como o ciclo da nossa vida, com tudo que é, com toda a natureza. E, bom, seguindo nosso ciclo lunar, chegamos então, a gente tem toda essa transição, né, saindo de uma faceta de lua cheia até um quarto minguante, nós temos 7 dias. Então, essa transição leva alguns dias aí para a gente chegar no quarto minguante. Nesse momento, como que a lua influencia as águas? Né, com a sua força gravitacional. A lua, então, ela começa a trazer um movimento marítimo, né, levando em consideração aí o mar como a maior fonte de água que nós temos, porém, através do princípio de capilariedade, do hermetismo, todo o fluxo de água é influenciado pela lua, né? Desde as nossas veias, veios, seivas, sangue, rios, mares, tudo vem influenciado aí pela força gravitacional da Lua. Então, quando a gente chega nesse momento minguante, as marés, elas também são mais baixas, mais brandas. As nossas águas internas também está fazendo uma ondulação mais leve, ela está descendo esse movimento, né, esse brilho todo, essa expansão toda. Agora a gente se percebe como cíclicas, assim como a lua, assim como as águas, e retornamos, né, o nosso caminho para dentro, a gente vai acessando uma sabedoria interior, a gente vai se conectando com todas aquelas fases que nós fomos ao longo desse ciclo. E aí trago também as pétalas como arquétipo da natureza, o momento onde a gente se percebe sermos necessárias, realizar esse caminho de retorno à casa, né? Compreender que esse movimento para baixo, esse movimento de retração novamente, é abrir espaço para o novo, né? É se recolher para então se abrir e continuar fazendo esse pulsar que é a própria vida cíclica, né? Que é o expandir e voltar, né? Inspira e expira, inspira e expira. É assim que funciona a vida. Então, quando a gente consegue conectar esses saberes, trazendo aqui a nossa fase pré-menstrual, né? Uma fase lútea, que tem esse nome justamente, né? Para a gente começar a captar o que é tudo que a gente fala, né? Começar a ter compreensão, de fato, da raiz de todas as coisas. E assim chegar numa fonte. Então, quando a gente fala da fase lútea, da TPM, que dizem tensão pré-menstrual, mas que eu gosto de subverter esse sistema patriarcal, eu gosto de trazer a nossa força para esse momento e trazer como um templo para mim, né? Um templo para mim também, porque é um momento onde nós estamos recolhendo as nossas pétalas, nós estamos recolhendo todas aquelas que fomos ao longo do ciclo. Colocamos, então, dispostas todas aquelas que fomos, sabe, em fileirinha, assim, para perceber tudo que nós fomos, tudo que nós fizemos, tudo que foi proveitoso, poder agradecer aquele momento de fertilidade, aquele momento onde nós estivemos expandidas, poder também compreender o momento de força vital, que foi o romper as casquinhas, né, sair da semente, começar a vicejar, trazer esse florescimento em cada um dos seus aspectos, em cada uma das fases lunares, da nossa fase cíclica, da nossa lua cíclica interna, e conseguir trazer para esse momento, né, de reconexão para iniciar um novo ciclo.
E muitas vezes as mulheres se perdem porque tudo aquilo que elas não conseguiram acessar, tudo aquilo que elas não se dispuseram, ou por falta de consciência, né, de uma forma inconsciente, ou porque elas foram abafadas, não tiveram a oportunidade de se expressar nos momentos diante do seu próprio ciclo, é nessa fase lunar, nessa fase minguante do seu ciclo feminino, porque não necessariamente você menstrua junto com a lua, né? Não necessariamente o ciclo precisa ter 28 dias, mas compreendendo que a sua fase minguante, né, a sua fase do tempo, para mim, se ele não foi bem visto, se ele não foi expressado ao longo de todas as fases lunares, é nesse momento que vai haver sim uma erupção, porque ele precisa se libertar para iniciar um novo ciclo. Então, nesse momento que as mulheres estão, não digo nem os hormônios à flor da pele, porque o momento ápice do hormônio é o momento da ovulação. Então, quando nós estamos, de fato, com os hormônios à flor da pele, nós estamos vicejando, nós estamos florindo, nós estamos no ápice da nossa criatividade, da nossa força vital. Então, esse momento minguante é um momento de compreensão de que é tudo cíclico, de compreender o que é que não expressamos, né? E de começar a fazer esse caminho da limpeza uterina nesse lugar de entender o que precisa ser deixado, né, o que não precisa mais acompanhar a gente no próximo ciclo, e fazer toda essa análise daquelas que estiveram contigo, né, agradecer todas aquelas que você acabou sendo, conseguir romper com alguns padrões, né, individuais que você acabou sendo, conseguir então trazer as suas pétalas e levá-las à Terra para que elas possam, então, para que a Terra possa, então, realizar o seu grande poder de transformação, né, trazer aquilo como um adubo para a Terra, um adubo de conhecimento, de autoconhecimento, para que a gente possa, então, retornar aqui a uma nova fase, a um novo ciclo. E vou passar o slide. Então, todo esse movimento traz junto um movimento cíclico da água, tá? Tudo isso que acontece dentro de nós, essa conexão que nós temos com a ciclicidade lunar, ela vem embalsamada numa conexão com a água, né? Uma conexão que ela é científica, que ela já está comprovada, né? Através do hermetismo. Então, quando a lua está cheia ou nova, quando a lua ela não está em uma fase de transição, né, nesse arquétipo 50%, ela está 100% escura, né, numa fase escura, lua nova, ou 100% ali com a sua esfera brilhante, na lua cheia. Ela sempre vai ter um lugar oculto, por mais que a lua esteja ali no seu ápice, que a gente vê uma esfera perfeita, ela tem também um lado oculto, mas esses dois momentos, essas duas forças estão na mesma direção. Tá? Então, isso faz com que as marés se tornem mais altas. Essa informação veio de uma faculdade de oceanografia física, tá bom? Eu acho legal também a gente fazer essa tecedura do que são saberes empíricos, porque fazem parte da nossa vivência, fazem parte de uma sabedoria inata que reside dentro de nós, mas já temos força suficiente para trazer aí a comprovação científica, para fazermos os nossos artigos científicos, para conseguir consolidar os saberes tradicionais, agora com essa nova ciência, né? Então, que a lua influencia as marés, que a lua influencia os seres humanos, nós, sacerdotisas, provavelmente já sabíamos ou já sentimos. E assim a gente consegue trazer também de uma forma científica essa afirmação. Então, do mesmo modo, nas fases minguante e crescente, parte da força gravitacional da Lua é anulada. Assim, as marés baixas são menos baixas. Olha que interessante como essa dança lunar influencia todas as águas. E se não houvesse a Lua, como que seria, então, a vida na Terra? Se a Lua influencia as marés, e as marés, né, as águas, elas influenciam os seres humanos, influenciam toda a vida, toda a flora, né?
como que essa seiva seria disposta, né? Se através da força gravitacional lunar, todas as águas da vida da Terra, como as seivas que estão nas raízes, que estão no caule, que estão no chopo das árvores, seria feita de uma forma diferente, então toda a vida vegetal seria afetada, certo? Porque o biodinamismo da vida vegetal seria diferente se não houvesse a Lua. Dessa forma, toda a fauna, todos os animais que sobrevivem a partir do reino vegetal também seriam afetados. E nós, também, parte desse reino, como seres humanos, também teríamos a nossa vida afetada. Então, é uma extrema importância essa conexão com a nossa. Então, é muito importante, assim, a gente se conectar cada vez mais com os saberes que residem dentro de nós, que fazem parte da nossa vivência como seres vivos na Terra, né? Esses saberes que pertencem a nós, que não dizem respeito a um tempo da história, mas dizem respeito a todo o histórico da humanidade, a todo o histórico da vida na Terra. É cada vez mais a gente se empoderar e fazer parte de coisas que não tem como tirar da gente, independente, seja lá o que o mundo vem desenvolvendo, mas sim acessar uma força que é nossa, interna, né? As nossas águas lunares, nos conectarmos com uma força temporal, com as leis divinas, né, universais. E que as águas são influenciadas pela lua e que os seres vivos são influenciados pela água, então, naturalmente também pela lua. É uma dessas leis divinas que fazem parte da nossa sabedoria e dessa forma que nós vamos cada vez mais acessando a fonte sagrada. E bom, trazendo toda essa conexão para o fruto do nosso módulo, né, para o fruto da nossa aula, aí acessando junto as limpezas uterinas, qual é a potencialidade, qual é a oportunidade que esse movimento das águas podem trazer para benefício, eu digo benefício porque uma vez que nós somos conscientes dessa força, nós podemos então atuar com ela de uma forma favorável, de uma forma consciente mesmo, e de que forma a gente pode trazer isso para o nosso trabalho com as limpezas uterinas, ok? Então, nós podemos nos imaginar como um grande mar, né, como todas as águas internas, ou até mesmo o nosso útero como um caldeirão alquímico, nosso útero como esse jarro sagrado, e que tem ali as suas águas. Então, o que está nas profundezas é um conteúdo de sombras, certo? O que está nas profundezas do nosso inconsciente está ali no lugar oculto, é um conteúdo oculto, porque não tem acesso à luz, simplesmente. Então, quando a gente traz a superfície, o que estava no inconsciente, a gente consegue trazer as nossas águas cristalinas. E como a gente faz esse movimento, né? Então, através da dança lunar, quando as marés elas começam a compor essa dança, quando as marés começam a ficar cheias, né? Então as marés ficam cheias e assim a gente mexe o nosso caldeirão alquímico, também através de danças circulares, através do movimento da nossa energia vital, através da respiração uterina, através da consciência, através do levar luz ao nosso útero, né? O levar luz a tudo aquilo que estava adormecido nas profundezas das nossas sombras. E as sombras como esse lugar que não há luz. Simples. Então, nossa oportunidade, o que nós podemos fazer é levar luz, é ver esse movimento que está acontecendo naturalmente e trazer quando a maré está cheia, ela vem, ela faz, ela remexe todas essas informações. E quando a maré abaixa, ela deixou ali na superfície todos aqueles conteúdos ocultos que estiveram aí nas nossas profundezas, né? Ela emerge à superfície, ela traz, então, para a nossa consciência, ela leva luz a esse lugar que esteve oculto. Então, nós podemos, como oportunidade, realizar as limpezas de uma forma emocional, de uma forma mental, de uma forma energética, levando em consideração que toda essa influência lunar, ela vem como um corpo íntegro, né? Como um ser holos,
né? Então, levando em consideração tudo que nós somos, levando o nosso corpo físico, porque quando a gente leva a consciência para o nosso corpo físico, nós estamos despertando, né? Como passar muito tempo em uma única posição. Quando a gente começa a trazer esse movimento, a gente começa a despertar o nosso campo físico, também o nosso campo emocional, quando a gente se conecta com a lua, com as águas, que são energias yin, que são energias femininas e que trabalham as emoções, tanto a lua, quanto as águas, quanto o útero, né? Quanto também a nossa potencialidade como mulheres, trazer essa limpeza no nosso campo emocional de uma forma consciente, poder acessar algumas emoções que não foram feridas, né? Podem ser traumas, podem ser crenças limitantes, podem ser abusos, mas sim começar a levar luz a essas memórias de uma forma consciente, começar a dissolver e sermos a nossa própria medicina, né? E realizarmos esse caminho de cura para as nossas águas se tornarem cristalinas, né? Conseguir, assim, curar e fechar ciclos e conseguir, assim, fazer com que as nossas águas, elas se tornem cada vez mais transparentes, para que não tenha tanta bagagem nesse mundo oculto, para que a gente possa acessar, para que seja uma ponte e nem sempre fácil, né? Mas que seja uma ponte que a gente possa acessar e retirar aquilo que não mais nos pertence, que nós não queremos mais sermos pertencentes a memórias de dor, a memórias de traumas, não queremos mais trazer essas informações como uma bagagem no nosso cântaro sagrado, no nosso baú de memórias. Então, esse movimento das águas cristalinas, ela atua assim na nossa psique, mas atua também no nosso campo biofísico, energético, emocional. Ela traz uma limpeza, a gente pode acender essa limpeza, acender essa luz e levar, né, dispor dessa luz aos nossos conteúdos ocultos. Sendo assim, é uma prática constante de manutenção, né? Então, quando a gente faz esse movimento, a gente fez essa limpeza, é como um rio, é como uma lagoa, que eventualmente ela vai precisar se manter nesse fluxo, né? Como essa cachoeira aqui. Geralmente as cachoeiras elas têm umas águas mais claras porque elas estão num fluxo contínuo, né? Mas nem sempre a gente vai conseguir. Não, o ideal mesmo era que essa prática fosse constante, porque a gente conseguisse realmente ter consciência e sermos um filtro forte daquilo que acaba chegando até nós. Mas nem tudo vem de uma responsabilidade nossa, né? O meio também influencia as nossas memórias. Então, é interessante ter essa consciência, ter essa prática constante de manutenção, de realizar as limpezas uterinas quando você se sentir mesmo com uma energia presa. Sempre que a gente for fazer um tratamento ginecológico, né, dizendo tanto como nós iniciando esse caminho, quanto nós como terapeutas, as memórias uterinas, essa limpeza das memórias uterinas, ela faz parte de praticamente todos os tratamentos ginecológicos. Porque quando a gente fala de uma patologia ginecológica, a gente está falando de uma memória, uma energia uterina que se cristalizou, foi transformado num conteúdo denso, né? A matéria sendo o espaço mais denso de todos os corpos que nós temos, né? Então, nós temos a nossa aura, nós temos a nossa anatomia energética. Então, quando chega ali no nosso físico, é porque nós já acessamos isso de uma maneira sutil. Então, trazer para a nossa psique feminina esse lugar de transparência, de realizar esse caminho para chegarmos à nossa fonte sagrada, às nossas águas cristalinas, faz parte desse caminho de retorno à casa, de retorno à sua própria medicina. Faz parte do nosso caminho de autoconhecimento, isso, né? De acessar a nossa própria medicina. E, levando um asterisco aqui, a gente só não realiza esse tipo de limpezas energéticas uterinas quando a pessoa está gestando, tá? Porque ela não precisa, nesse momento, fazer uma limpeza de memórias uterinas. Pelo contrário, ela está nutrindo o novo ser, né? Ela não precisa fazer o seu campo, mas deixar o seu território limpo e sim florir. Então, é um outro aspecto. Mas a gente vai falando aqui nas nossas aulas, no decorrer do nosso módulo
sobre a terapêutica, né? Então, vou trazendo esse conteúdo através do pilar da iniciação, esse conteúdo mais teórico, trazendo as práticas, e assim a gente vai ascensionando a nossa consciência, a gente vai compreendendo quais são as práticas, quais são os movimentos, qual que é a nossa real necessidade durante esse caminho, tá? E quando falamos, então, de acessar as nossas sombras, de trazer esse movimento que vem desde o nosso inconsciente, trazer a superfície, não é um lugar de medo, não é um lugar de confronto, né? E sim um lugar para a gente acessar uma parte de nós, compreendendo que a dualidade vem para a totalidade. Então, nós somos o todo. E quando a gente fala que nós somos o todo, nós somos o yin e o yang. Nós somos o céu e a terra. Nós somos a luz e as sombras, o dia e a noite, consciente e inconsciente, o sol e a lua, o quente e o frio. A gente não tem como escolher, é só vou viver de dia. Não, tu vai continuar vivendo à noite também. Né? Não tem como dizer, só vou estar aqui de uma forma consciente. Não, nós temos a nossa parte inconsciente. As tradições, né, as cosmovisões dos povos originários, dos povos tradicionais, elas nunca separam essas duas forças. Elas se compreendem como a sua dualidade para a totalidade. Né? Os povos, tanto de Abiyala, aqui os povos das Américas, quanto os povos orientais, todos eles trazem como parte da sua filosofia, da sua cosmovisão, e trazendo para a sua medicina esse lugar de totalidade, tá? Nós que estamos inseridas aqui numa cultura ocidental, né, numa medicina, e até numa religião, e até numa política, e até num sistema mesmo de crenças que fazem com que não nos compactuemos com esse lugar das nossas sombras, não reconhecendo a nossa dualidade para a totalidade. Então, nós não somos mais cíclicas, né? Assim, dentro da nossa visão, dentro da nossa psique. A gente não compõe a lua nova, a gente não compõe esse momento de morte, né? A morte, não, a gente não pode nem falar sobre isso. Então, a gente se desintegra, a gente se fragmenta. Então, dessa maneira, também é possível controlar uma pessoa, porque ela não tem consciência da completude do que ela é. Né? Então, nós não nos vemos mais como cíclicas, nós não olhamos para as nossas sombras, o que pode, então, cada vez mais engavetar mais sombras, mais coisas no inconsciente. A gente não observa a nossa totalidade e, dessa forma, o nosso crescimento, ele é vertical em uma única potência do que nós somos, né? E, dessa forma, nós nunca estamos ali completas. Por isso que quando a gente faz esse movimento de retorno às nossas sombras, né, de chegarmos até o nosso inconsciente e tirar aquilo que não mais necessita estar conosco, não é um caminho de confronto, né? Não é um caminho de medo, de batalha, e sim um caminho de aceitação do tudo que você é, de poder ir no seu máximo inconsciente, no seu máximo consciente. Porque a gente só tem como girar um lado quando a gente gira o outro lado. E assim é o todo. E assim não, a gente traz a dualidade não como um lugar de escolha, né? Se é luz ou se são sombras, mas sim essa integração de tudo que nós somos, a dualidade para a totalidade. Realizando essa dança da fonte sagrada, realizando essa dança das próprias águas, né? Da maré alta, da maré que é baixa. E trazendo esse composto biodinâmico para a nossa vida e para a nossa consciência, né? Quanto mais a gente acessa, quanto mais a gente limpa o que é inconsciente, mais espaço a gente tem, né? Mais a nossa energia se eleva, porque nós não estamos mais com aqueles conteúdos densos, impregnados no nosso baú de memórias, né? Armazenados no nosso inconsciente. Então, é muito lindo poder realizar esse caminho, né? Vejam as limpezas uterinas, vejam esse mergulho nas limpezas uterinas como uma oportunidade, de fato, de uma limpeza real.
né? De uma limpeza que vai até a raiz, tá? E dizendo sobre isso, as limpezas uterinas não são um processo de higienização de memórias. Eu acho bem importante essa frase para o nosso trabalho. Quando a gente fala de limpezas uterinas, não é fazer um protocolo, fazer alguma coisa de tomar uma medicação, como seria numa medicina alopática, mas sim realizar um caminho de encontro consigo mesmo, e nem sempre com as suas melhores facetas. Né? Nós não vamos higienizar, limpou, lavou a mão e acabou. Não é isso. Pelo contrário, é trazer à sua mão consciente todo aquele conteúdo que, por enquanto, faz parte de ti e que você não quis olhar para aquilo, que ficou engavetado, que você não teve consciência que esteve engavetado, mas que reside, né, que faz parte aí nesse momento. Então, bem longe de ser um processo de higienização, e sim esse lugar de olhar para as tuas sombras, dissolvê-las, para que então elas possam ir embora, e assim libertar as suas memórias uterinas, né? Nem sempre é um processo fácil, por isso é importante também a gente estar dentro desse círculo de mulheres, dentro dessa egrégora terapêutica. Assim a gente firma de fato uma energética no ambiente, uma energética de cura, uma energética segura para realizar esse trabalho. De extrema importância também poder realizar de uma forma terapêutica, poder realizar dentro desses espaços seguros, né? Então, as limpezas uterinas não são um processo de higienização de memórias, e sim nós iremos acessar essas memórias para então libertar essas memórias. Tá? É como realmente a gente traz aí o nosso cântaro sagrado com as águas turvas, com as águas paradas há muito tempo. Como a gente faz para acessar esse conteúdo que está nas profundezas? A gente precisa remexer, a gente precisa sacar com as mãos, a gente precisa filtrar, a gente precisa realizar um trabalho consciente para então libertar essas memórias, tá? Porém, não é um confronto, e sim é uma grande oportunidade de autoconhecimento, e sim uma grande oportunidade de limpeza espiritual, de limpeza energética, limpeza emocional e limpeza física. Porque nós somos essa totalidade, purificando o nosso sistema e trazendo como uma experiência de vida, né? Como um caminho de autoconhecimento, né? Uma aprendizagem e uma prática constante. Nós não chegamos no topo da montanha e por lá ficamos. Não, as nossas águas, elas precisam ser fluidas, elas precisam estar em movimento, elas precisam estar ativas, né? Nós precisamos estar nesse momento de um ouvido aguçado para ouvir a voz que o nosso corpo emana para nós. Nós precisamos estarmos atentas com o nosso olhar para aquilo que nós estamos realizando em nós mesmos, né? Nós precisamos ali, então, nos olhar no espelho e se perguntar o que é que estamos guardando e armazenando dentro de nós. O que é que nós queremos e o que é que nós não mais queremos. E firmar esse compromisso consigo mesma de purificar o seu sistema, de fazer parte da elevação da Terra, de poder ser a sua própria medicina. E uma vez que você realiza esse caminho, o caminho se abre para todas mais que estão por vir, para todas aquelas que ressoarem no seu coração. Eu gosto muito de trazer as nossas aulas como uma iniciação, né? Falar diretamente com vocês, como se esse processo é para vocês, né? Tudo que nós vamos realizar aqui na nossa formação como terapeuta sacerdotisa é um caminho terapêutico dentro do pilar da iniciação. É para cultivar o nosso coração, para fortalecer a nossa alma. E assim a gente enraiza esses saberes. E assim a gente pode, então, ofertar essa medicina de uma forma terapêutica, de uma forma amorosa, respeitosa, com o tempo daquela outra irmã que está buscando as mesmas informações, que está buscando a sua própria cura. E nós podemos ser, então, esse pilar terapêutico para essa mulher. É dessa forma que as nossas águas, não só cristalinas, mas se unem às águas de todo o planeta. E assim nós elevamos cada vez mais a frequência da Terra para despertar uma nova era, né? Para não mais sermos silenciadas e apagadas por um sistema tão opressor, né? Como que nós chegamos aqui, saímos ali do patriarcado, estamos há mais de 5.000 anos sendo soterradas, sendo que nós geramos todos os frutos dessa terra, né?
Então, quando nós realizamos esse caminho de adentrar o nosso inconsciente, de reviver e trazer vitalidade à nossa potencialidade e sermos as nossas águas abundantes, colocarmos a nossa coroa, a terra vai tremer. Existe uma profecia trazendo aqui também. Eu não estou desperdiçando tudo que eu me lembro, eu venho e trago para vocês, tudo que for necessário para que o nosso caminho desbloqueie, né? Para que todas aquelas travas se abram, se libertem. Existe uma profecia maia em que diz que a Terra será desperta quando a onça, olha só, quando a onça caminhar os 4 pontos cardeais do planeta, a Terra estará liberta. Uma profecia maia, uma profecia antiga. Então, a mulher como representação da onça, né, extremamente bela, sensual, feroz, né, como a mulher sendo essa representação da onça, nós, então, poderemos despertar o planeta. Nós, então, quando acessarmos a nossa própria fonte sagrada, acessarmos nosso poder, nos transformarmos nesse caldeirão, nesse cântaro sagrado alquímico, quando nós formos essa potencialidade mesmo, porque nós acreditamos que somos, então nós somos, e nós retomamos o nosso poder, que seja na nossa vida individual, transforma o planeta, né? Traz assim, então, as nossas águas cristalinas, purificando o nosso sistema para uma experiência de vida.